Bom dia. Obrigado pelo bom dia de todos. Vou de novo. Bom dia para quem vai ser aprovado amanhã. Melhorou, né? Então tá. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tranquilos? Serenos? Então tá. Então vamos lá, né, pessoal? Começar aquilo que vocês amam de paixão, sim ou não? Não, vamos lá. Eu sei que não, tem que ser sincero, não dá nada, né? Faz parte. Mas vamos lá, vamos tentar deixar isso aqui um pouquinho mais agradável. Vamos que vamos. Olha só, invasão, tudo nosso. Aqui só para a gente começar com uma tirinha, brincando um pouquinho, né, pessoal? Dando aquela relaxada. Nosso querido Hagar, né? Ele e a Olga, né? Na versão em português ficou a Olga. Opa, muito obrigado. Valeu, querido. Tá? Então, nós temos aqui, tá? Uma tirinha ali, né? Ó, aquele lixo está ali há dias, está começando a feder. E o Hagar, naquele jeito dele, bem tranquilão, sem ligar para nada, incrível que você é capaz de suportar quando está engripado. KKKKK, muito bom, né? Vai dizer. Tá? Então, ele não está sentindo o cheiro do lixo, né, pessoal? Tá? E aí já fica provavelmente com alguns problemas na hora da fala, a pessoa já não escuta muito bem, né, aquela coisa. E quando a gente tem aspectos relacionados à fala, a gente está falando de uma coisa chamada fonologia, né, também chamada de fonética. Tá? E aí vamos trabalhar um pouquinho, relembrar algumas coisas que podem e que já foram questionadas, tá, pessoal, na prova da Fundatec. Então, olha só, vamos lá. Quando a gente fala em fonologia, a gente está falando de quê? Responde som. Quando a gente fala de fonologia, a gente está falando de quê? Muito bem, estamos falando de som, isso aí. Então, olha só, pessoal, tá? Quando eles perguntam assim, ó, quantos fonemas tem uma determinada palavra, é quantos sons eu consigo identificar naquela palavra. Lembra que som é diferente de letra. Letra é uma representação gráfica do som, é uma representação gráfica do fonema. Naquelas questões de contagem, e a palavrinha tal tem um número de letras maior que o número de fonemas, né? Ou o número de letras menor que o número de fonemas. Letra não tem sacanagem. Letra é só contar devagarinho, né? Aquela dica que eu dou para vocês, coloca um pinguinho debaixo da letra e vai contando. Não tem sacanagem. A sacanagem está nas relações fonológicas. Vamos lá. Dígrafo. Lembra de dígrafo? Dígrafo vai interferir no número de fonemas. O dífono, que é o X com aquele som de X. Lembra do X com som de X, né? Isso aí a gente chama de dífono, que é o inverso do dígrafo, também interfere. Então, fenômenos fonológicos vão interferir no número de fonemas, tá? Então, isso que a gente precisa cuidar. Um outro detalhe, tá? Que a Fundatec gosta bastante, são aquelas questões assim, ó. Eles começam da seguinte forma, tá? Assinale a alternativa em que, no linguajar coloquial, nós temos a adição ou a supressão de determinados fonemas. Isso aqui tem um nomezinho técnico chamado relação imprevisível, mas eles não vão colocar isso na prova, tá? Eles vão falar justamente isso, que no dia a dia, linguajar coloquial, fala, tá? No linguajar coloquial é comum a adição ou a supressão de determinados fonemas. Quer ver? Vamos lá. Como é que vocês pronunciam aquela primeira palavrinha? Muito bem. Vocês falam adaptar, vocês falam assim? Vou adaptar algo para o meu trabalho. Não, normalmente o que a gente fala? Adaptar, sim ou não? Sai um sonzinho do I ali, não sai? Sai. Claro que a gente não vai escrever adaptar. A gente não vai escrever dessa forma. Mas, quando a gente vai falar, a gente coloca um som ali, tá? Vamos lá. Quando vocês, né, estão dirigindo, de repente escutam um barulho, né, à frente do carro, vocês olham assim, nossa, meu pneu furou. Vocês falam assim? Meu pneu furou? Não, claro que não. O que vocês falam? Meu pneu. Isso, o porto-alegrense vai falar meu pneu, né? Meu pneu furou. Os meus parentes lá de São Borja vão falar meu pneu, né? Meu pneu furou. Da mesma forma que eles vão falar advogado, né? Eles falam advogado. Não, mas é verdade. Lá eles falam, né? Fulano está bem de vida, né? Porque virou advogado, né? Então virou advogado. Eles não falam advogado, que nem o porto-alegrense. O porto-alegrense fala advogado, sim ou não? Sim, né? Mas olha só, percebam, tanto no adi quanto no advogado, a gente tem a adição de um fonema, que quando eu vou escrever não tem. A gente não escreve com I ou com E, né? Tá? Mas a gente não fala advogado. Ninguém fala advogado.
O que tu és? Sou um advogado. As pessoas falam assim? Não, né? Claro que não. Então, isso é adição de fonema no linguajar coloquial, tá? Então, quando perguntar isso, tu já procura esse tipo de palavra. Supressão. Quando é que acontece supressão, pessoal? Vamos lá. Olha só. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Cadê? Ali, ó. Aquela palavrinha outros, janeiro, etc. Tá? Onde é que vocês estão sentados agora? Eu sei que é uma pergunta retórica, né? Estamos sentados numa cadeira. A gente fala cadeira. Ou vocês falam cadeira? Senta aqui, tem uma cadeira para você. Vocês falam assim? Não, é muito raro. A gente fala cadeira, tá? A gente fala touro, a gente não fala touro. Né? No dia a dia a gente fala touro, tá? Cuidado que é o touro, não fala touro, cuidado, um touro, né? A gente não pronuncia aquele som semivocálico, então tem supressão. Normalmente a supressão é quando eu tenho um ditongo, que nem ali, ó, outros, vogal e semivogal, tu vai tirar o som da semivogal. Janeiro, o E e o I, ó, janeiro, tu tira o sonzinho do I, o som semivocálico. Então, pessoal, se eles perguntarem para vocês assim, ó, qual é a alternativa que aparece, né, que no linguajar coloquial, lembra disso, há uma supressão de determinados fonemas, procura uma que tem um ditongo, tá? No caso de adaptar e corruptos, vocês perceberam que a gente tem a adição, né? Assim como em pneu, assim como advogado. Quando que normalmente isso acontece? Quando nós temos um encontro consonantal. Lembra do encontro consonantal? No caso de adaptar é o P e o T. Tá? No caso de corruptos também é o P e o T. No caso de advogado é o D e o V. É o encontro de duas consoantes, em que as duas são pronunciadas. Aí é uma tendência de a gente tentar colocar o som de uma vogal ali. Tranquilo? Lembraram disso? Sim? Então vamos lá, vamos seguir. Segue. Aí, beleza, tá? Aqui justamente aquilo que a gente estava falando antes, né? Lembra que letra, tá, e fonema são coisas distintas. Letra é uma representação gráfica do fonema, que é uma representação do som, tá? Uma mesma letra pode formar fonemas diferentes? Sim ou não? Sim, olha só, no conseguiu, aqui eu tenho s, né? Conseguiu, né? Já em trânsito, a mesma letra que a letra S, tem o som de quê? De Z, né? Então, trânsito. Então, uma mesma letra pode sim formar fonemas diferentes, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Seguindo. Opa, pulei. Tá aqui, vamos lá, vamos brincar um pouquinho então. Lembra do hiato? Sim, o hiato é um fenômeno fonológico, né? Porque ele é um encontro vocálico. Lembra dos encontros vocálicos? Ditongo, tritongo e hiato. Tudo isso é fenômeno fonológico. Ah, Dani, mas a gente também vê isso na acentuação. Sim, porque isso aqui é muito importante para a acentuação. Algumas regras de acentuação levam em consideração o aspecto fonológico. Lembra das regrinhas do hiato? Eu vou acentuar o hiato I, U, né? Daí tem todos aqueles pré-requisitos, como na palavra saúde. Legal que eu já dei, né? Mas enfim. Né? Olha só. Então, né, o que acontece? Não é todo o hiato que é acentuado. O que é um hiato, pessoal? O hiato é quando eu tenho duas vogais juntinhas na palavra, só que elas são separadas silabicamente. Até porque tem uma regra da língua portuguesa que diz assim, ó, eu não posso ter numa sílaba mais do que uma vogal. A vogal ela é a base da sílaba e toda sílaba apresentará tão somente uma vogal. Ah, Dani, mas em touro eu tenho duas ali no tou. Negativo. Tu tens uma vogal e uma semivogal. Exatamente. Não existe sílaba constituída por mais de uma vogal, tá, gente? Então, se eu tenho duas vogais juntinhas na palavra, elas têm que ser separadas. A isso nós damos o nome de hiato, tá bom? Lembrem-se disso. Aliás, melhor exemplo de hiato, qual é a palavra? Hiato. Hiato é o melhor exemplo de hiato, tá? Percebam lá no hiato, ó, eu tenho, né, o I e o A. Se tu separar silabicamente, vai ficar I, A, to, né? Então, eu tenho duas vogais separadas silabicamente. A única alternativa que nós temos isso aqui, qual seria, pessoal? Saúde, muito bem.